É um grande prazer ter conosco o professor Jean Leles, da Federal do Pará. Ele é ex-aluno da UNB, né? Nós já tivemos muitas interações, né, Jean? É sempre um prazer Sim. reencontrar o Jean. E hoje ele vai falar conosco sobre interpolações p-ádicas e uma abordagem ultramétrica de dois problemas de Mahler. Muito obrigado, Jean, por ter aceitado nosso convite. Obrigado, professor. Quero agradecer a todos pela presença, agradecer ao professor Emar pelo convite. Eu fico muito feliz, acho que se fosse para reforçar duas coisas que boas, entre tantas coisas não tão boas da pandemia, uma delas foi poder manter esse contato, poder participar em alguns momentos do seminário, mesmo à distância. Eu imagino que com a retomada das atividades presenciais talvez fique um pouco mais difícil, mas eu agradeço muito ao privilégio de poder participar. E uma segunda coisa que eu destacaria, e aí já entra um pouquinho no fato desse ser um trabalho em fase de revisão, em colaboração com o professor Bruno de Paula, também aí prata da casa da UNB, professor do IFG, que foi o aprender com a pandemia que dá, assim, para manter pesquisa e manter esse vínculo mesmo à distância. Eu confesso que por muito tempo eu era um pouco receoso de se isso seria possível ou não, sempre achei que para fazer matemática tinha que ser numa sala com um quadro e uma garrafa de café do lado, mas a pandemia mostrou que dá para fazer, que tem muitas ferramentas para permitir isso fazer à distância. Bem, como o professor Emma disse, eu vou falar sobre interpolações p-ádicas em uma abordagem ultramétrica de duas questões propostas pelo Mahler, proposto por ele no contexto real. Bem, quem assistiu no semestre passado, em algumas oportunidades, pelo menos 3 oportunidades em lugares diferentes, eu cheguei a falar um pouquinho sobre o meu interesse recente nesses temas de interpolação p-ádica. Falei, inclusive, no seminário da UNB. E na época, quem lembra um pouquinho, eu estava muito preso em algumas coisas que eu não conseguia avançar, algumas coisas que eu acreditava ser verdade, mas não sabia muito como fazer. E felizmente, em colaboração com o Bruno, a gente conseguiu avançar, a gente conseguiu dar alguns passos. Então, voltar a falar de um mesmo tema, eu não gosto muito, mas é bom quando a gente vai falar e vai ter algumas respostas para aquelas perguntas que eu mesmo levantei no último seminário e que eu não sabia responder. Então, nesse sentido, eu fico feliz em estar falando novamente de um tema, dado os avanços que eu consegui na colaboração com o professor Bruno. Não vou ficar falando do professor Bruno, porque, bem, eu conheço ele há muito tempo, se eu ficar falando isso, provavelmente vou esquecer, então, com o Bruno mesmo, todo mundo conhece, tá? Bem, o que vai ser... Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre números p-ádicos, cálculo ultramétrico e interpolação. E aí, quase todos, não estou vendo aqui agora porque está na apresentação quem está, mas quase todos os alunos da UNB, ou ex-alunos, ou que trabalharam um pouco, já têm uma boa noção de números p-ádicos, seja porque trabalharam diretamente com números p-ádicos, ou seja porque já viu uma série de seminários e, inclusive, nesse semestre está tendo uma série de apresentações nesse sentido, expondo um pouco da questão dos números p-ádicos. Então, por que voltar a falar disso se, a princípio, é um contexto bem conhecido de todos? Eu vou voltar a falar um pouquinho porque eu também tive contato com os números p-ádicos desde o meu mestrado, sob orientação do Paulo Henrique, mas sempre foi voltado um pouco mais para umas questões algébricas. Trabalhei um pouco com a conjectura de Einstein, dissertei no mestrado sobre um artigo do Euler, então, e tive muitos contatos com colegas, o próprio Bruno, que trabalhou com isso durante o doutorado. Então, eu sempre tive esse contato bem mais próximo com as questões algébricas em relação aos números p-ádicos. Uma coisa que eu comecei a me interessar já no final do doutorado, e esse interesse foi aumentando depois que eu comecei a trabalhar aqui, foi com algumas questões mais analíticas dos números p-ádicos. Então, eu me interessei em fazer uma apresentação um pouco mais voltada para esse lado analítico. Tá? Então, eu vou colocar algumas curiosidades. Algumas coisas podem ser repetitivas, mas outras eu acho que vai ser interessante
apresentar de uma forma um pouquinho diferente, tá? Bem, a construção dos números p-ádicos é aquela já bem conhecida, mas vamos relembrar brevemente. Bem, dado o número p-ádico, dado o número primo p, eu posso considerar a norma p-ádica definida sobre Q como sendo, bem, a norma p-ádica de um número racional A sobre B é P elevado a menos a valorização p-ádica do A menos a valorização p-ádica do B. Ou seja, eu olho a valorização p-ádica sobre os inteiros, sobre os inteiros eu consigo construir a norma p-ádica como sendo P elevado a menos essa valorização, e eu estendo ela para os racionais, tomando a valorização do numerador menos o denominador. Então, construção clássica, né? Nesse sentido, a gente pode considerar alguns conjuntos clássicos. O QP, que é o completamento de Q pela norma p-ádicas, então, olhando já num sentido mais analítico, às vezes dá para construir também os p-ádicos de uma forma mais algébrica ou pelas séries de potência em P. Então, olhando nesse sentido mais analítico, QP é o completamento em relação a essa norma. Bem, se ele é o completamento, naturalmente, ele é completo com respeito a ela, ele é não arquimediano, diferente dos reais, isso já mostra que eu tenho aqui um objeto diferente, né, dos reais clássicos. Ele é não enumerável, isso é interessante em algumas coisas que eu vou comentar mais lá na frente. Ele não é fechado algebricamente, então existem equações com coeficientes em QP que não têm raízes em QP. E, bem, como ele é o completamento de Q, o Q é denso nele, tá? E a gente chama ele de cubo dos números p-ádicos. Alguns outros objetos que vêm também naturalmente é o anel dos inteiros p-ádicos. Então, é basicamente os elementos de QP que tem norma p-ádica menor ou igual a 1. Novamente, pode ser definida de outras formas, mas elas são equivalentes. ZP é domínio de integridade, só para a gente entender um pouquinho da estrutura, ele é domínio de integridade. O Z e o N são subconjuntos densos de ZP, que também vai ser importante no que eu vou discutir aqui. As unidades de ZP é basicamente os elementos que têm norma pH igual a 1, então todos eles têm inverso em ZP, né? PZP é o único ideal maximal de ZP, e ZP novamente é não enumerável. Tá? A não enumerabilidade é imediata se a gente olhar, por exemplo, pelas séries de potência, tá bem? Além disso, esse já talvez um pouco menos clássico, mas ainda bem conhecido. O Bruno, por exemplo, trabalha bastante com extensões de QP, então eu tenho fecho algébrico, eu comentei que QP não é algebricamente fechado, então eu posso considerar o fecho algébrico de QP, QP barra. Ele, bem, se eu pensar que QP é o completamento de Q, então estaria em uma certa analogia com os reais, que é o completamento pelo valor, a norma do valor absoluto. Bem, R, eu só consigo uma extensão de grau 2 do R, que é C, mas o fecho algébrico de QP ele tem dimensão infinita sobre o QP, e ele não é completo com respeito à norma estendida. Bem, eu consigo estender a norma do QP para o QP barra, mas o QP barra não é fechado, e aí faz sentido introduzir mais um conjunto nesse contexto, que é o CP. O CP é o completamento de QP com respeito à norma estendida, e felizmente, né, para que esse processo não acabe nunca, o CP, quando eu pego o QP, que é fechado algebricamente, e completo ele com a norma estendida, isso me dá um corpo que é completo, já que vem de um completamento, e é algebricamente fechado. O problema a gente teria se eu fechasse com respeito à norma e não tivesse o fechamento algébrico, então ficaria subindo isso, mas não acontece. Em CP, ele é algebricamente fechado e completo com relação à norma. Então, esses são alguns conceitos que aparecem bastante quando a gente vai estudar QP em um sentido mais analítico. Tá?
Um pouquinho da história, isso bem pouquinho mesmo. Os números peágicos eles foram introduzidos pelo Kurt Hensel no final do século XIX. E, bem, o Kurt Hensel era aluno de doutorado, se não me engano, do Kroninger, salvo engano, eu li isso brevemente há algum tempo atrás. Mas, bem, começou, inclusive, no seu trabalho de doutorado, ele começou... Existe uma forma de eu estudar o corpo de frações dos polinômios sobre C, que é muito semelhante com a série de potências que aparece quando eu estudo o Z. Então, dado que Z é um domínio de integridade e Q é seu corpo de frações, assim como o anel dos polinômios com coeficientes em C é domínio de integridade, e eu posso fazer um estudo do seu corpo de frações, que seria o corpo de frações CZ, então ele tenta, algumas coisas que já tinham sido bastante estudadas em relação ao corpo de frações CZ, ele tenta estender para o inteiro pH, fazendo certas analogias, dado que a analogia básica, que é esse domínios de integridade de corpos de frações, já existia. Eu acredito, e aí é uma opinião minha, que fica ainda mais evidente a importância das descobertas do Hensel quando o Ostrovix, em 1918, prova que as únicas normas que podem ser definidas sobre Q é a norma do valor absoluto, que tem R como seu completamento. Então, se eu pego aquela norma que vem do módulo, né, eu construo R, tomo as sequências de Cauchy nessa norma, faço a relação de equivalência de que dois elementos, duas sequências de Cauchy seriam equivalentes, se convergem para o mesmo ponto, corto por essa relação de equivalência, eu construo R. E aí o Ostrovix mostrou que, olha, qualquer norma que você constrói em Q, ou ela te leva para R, ou ela te leva para o QP, e para cada P, esse corpo é não equivalente. Então, bem, não é que eu não posso construir outras, mas as outras normas que eu consigo construir, elas são equivalentes a uma dessas, seja a norma do valor absoluto, ou seja, alguma das normas peágicas. Então, do ponto de vista de estudar que na matemática a gente sempre tenta, né, levar para conjuntos mais gerais, pode pensar que é mais ou menos isso que o Riemann fez ao levar a zeta para complexo, mas tentar levar para conjuntos mais gerais, estudar lá e ver o que eu consigo trazer para o conjunto aqui embaixo. Então, eu acho que esse resultado do Ostrovix mostra o quão relevante é a analogia feita pelo Hensel, porque todos os completamentos de Q necessariamente recaem ou em um corpo peádico ou nos reais. E aí, um pouco nessa direção, eu vou falar dois resultados clássicos. Um deles vai aparecer um pouquinho diferente de como, em geral, é apresentado, principalmente nos seminários de conjecturas de arte, né, mais conjectura, as questões ligadas aos problemas de arte. O lema de Hensel, eu tive o primeiro contato com ele já naquela forma apresentada para formas aditivas e coisas assim, que é uma generalização dessa versão que eu estou apresentando aqui. Essa é uma versão mais básica, que inclusive nos resultados que a gente obteve foi necessário. Então foi muito interessante ir para coisas analíticas e acabei me deparando e aparecendo novamente conceitos que eu já tinha estudado previamente estudando com o Paulo Henrique e nos seminários mesmo da UNB. Então, a versão do lema de Hensel que eu apresento aqui, acho que é uma das mais básicas que eu já li, é que, basicamente, se eu tenho um polinômio com coeficientes em ZP, se f de x é congruente a zero módulo p, então, bem, os elementos, eu posso olhar eles por congruência, mesmo estando lá com coeficientes em ZP, basicamente olhando para aquelas séries e cortando, né, as potências de P que são maiores que 1, maiores ou iguais a 1. Então, se olhando nas congruências, eu tenho que existe uma solução para a congruência f de x congruente a 0 módulo P, uma solução a 1, satisfazendo que a derivada formal, porque eu ainda nem falei bem o que são derivadas em ZP, mas aqui eu posso olhar, pensar só na derivada formal,
com a derivada formal avaliada no A1 diferente de zero, então existe um único inteiro p-ádico tal que f de A é zero e esse A vai ser congruente a 1 módulo P. Então, isso daqui, e aí, do ponto de vista analítico, isso é verdade também para as formas aditivas, isso recai basicamente no algoritmo de Newton para encontrar raízes. Então, é o algoritmo de Newton quando eu olho em QP com a norma p-ádica. Bem, e um outro resultado muito forte e que, de certa forma, motivou o estudo do princípio local global, que eu comento rapidinho depois de ler o teorema, é o resultado do Reis-Minkowski, né? Reis-Minkowski mostrou que se eu tenho um polinômio homogêneo de grau 2, nas variáveis x1, x2, xn, com coeficientes em q, então a equação f de x1, xn igual a zero tem solução não trivial em q, se somente se tem solução não trivial em qp para todo p' em R. Eu lembro que esse foi um dos primeiros resultados que o Paulo Henrique me apresentou quando eu comecei a conversar com ele no mestrado, para a dissertação, e aí ele me falou um pouquinho sobre o princípio local global, né, que tem a ver com aquilo que eu disse no slide anterior, que é de você olhar que Q, se eu completo Q, ou eu vou para o R, ou eu vou para algum QP. Então, aparentemente estudar todos esses corpos, me traria boas informações, me permitiria entender um pouco mais do que acontece em Q. E esse resultado ele é muito interessante, porque quando eu olho nos reais, estudar se um polinômio homogêneo de grau 2 tem raiz real é um processo puramente analítico, né? Basicamente, usar continuidade, teorema do valor intermediário, coisas desse tipo. Então, se eu encontro um ponto positivo, um ponto negativo, já é suficiente. Em QP é trabalhar com congruências, que também é uma coisa aparentemente mais simples, né? Porque quando a gente pensa em resolver equações diofantinas, resolver equações dentro de Q, ou dentro dos inteiros, em geral é um problema muito difícil. Mas em QP, quando você estuda as técnicas existentes para garantir essa solução, é um pouco mais tratável, e aí você traz. E aí, bem, o princípio local global é essa ideia, né, de tentar estudar os corpos locais, que seriam os QPs, o corpo global, que é R, e tentar trazer informações. Infelizmente, como acredito que todos ou quase todos aqui sabem, o princípio falha. Existem exemplos de curvas elípticas mesmo, polinômio de grau 3 seja homogêneo, olhando projetivamente. As curvas elípticas existem já exemplos de que você não tem solução, quer dizer, você tem solução em R, tem soluções em todo QP e não tem soluções em Q. Mas ainda assim é um método estudado, o próprio Euler, do qual eu estudei o artigo dele na minha dissertação de mestrado, ele ainda prova alguns casos onde o princípio local global vale. Bem, continuando, agora eu vou falar um pouquinho, de fato, da parte mais analítica, tá? Eu vou introduzir alguns conceitos de cálculo, esses que eu realmente só vim a ter contato já mais no final do doutorado e mais intensamente depois de terminar, tá? Bem, uma vez que o QP é completo com respeito à norma p-ádica, os conceitos de limite e continuidade se estendem naturalmente para QP, né? Eu posso, bem, o limite acontece quando tende a zero na norma p-ádica, a continuidade existe quando tende a zero e é igual no ponto. Os conceitos se estendem muito naturalmente, já que eu tenho uma forma de medir distância, né? Porém, como a norma p-ádica satisfaz a desigualdade ultramétrica, que é essa desigualdade que diz que o módulo de A mais B, quer dizer, a norma p-ádica de A mais B é menor do que o máximo entre a norma p-ádica de A e a norma p-ádica de B, QP possui propriedades topológicas, analíticas e geométricas muito diferentes das encontradas em R, tá? Eu vou citar algumas que já sabia há algum tempo e outras que eu fui aprendendo nesses últimos meses, nesse último ano, tá? Bem,
algumas clássicas. ZP é completo, acho que você já tinha até comentado antes. Ele é completo, o Z é denso nele, o N é denso nele. Ele é compacto, o que já é... O fato de Z estar contido em ZP e ZP ser compacto já é um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado. Claro que os inteiros, não existe nenhum subconjunto de R contendo o conjunto dos números inteiros que seja compacto, mas isso vem exatamente do fato de que QP é não arquimediano. Ele é aberto e ele é fechado. Bem, o QP também é completo, obviamente, né? Ele é um completamento. Ele é localmente compacto, isso é fácil de mostrar. Você basicamente arrasta ZP para... você faz deslocamentos do ZP para aqueles pontos que você tem. Então, você tem que ele é localmente compacto. Ele é separável. Ele é totalmente desconexo, uma coisa que com certeza R não é, né? Então, ele não só é desconexo, ele é totalmente desconexo. Os únicos subconjuntos de QP que são conexos é o vazio e os conjuntos de um único elemento. Então, isso é bem diferente dos reais. E sua topologia é zero dimensional. Bem, para topologia zero dimensional, é um pouquinho mais forte do que ser totalmente desconexo. Alguns conceitos aqui de topologia, bem, questão do tempo, não vou ficar entrando muito neles, mas fiquem algumas curiosidades. Porém, já que limite e continuidade se estende de forma natural, eu posso pensar em derivada no sentido analítico, né? Lá no lema de Hensel eu falei da derivada formal de um polinômio, que é basicamente diminuir no expoente e aquilo é a formal. Que, no caso de polinômios, coincide com a analítica mesmo. Note que esse limite aqui, a hora que eu coloco isso, alguém só olha e fala assim, pô, mas num seminário falar a definição de derivada já é demais. Mas não, isso aqui, esse limite aqui é em ZP. Então, a extensão é normal, mas os resultados, como eu quero mostrar, são bem distintos, tá? Bem, então eu posso definir a derivada analítica via limites. Eu posso falar também de séries de potência. Então, se eu tenho a 0, a 1 elementos de QP, eu posso definir a série ANZN como sendo o limite, né, dos polinômios, a princípio formalmente, mas aí a gente consegue mostrar que ela tem um raio de convergência, e o raio de convergência dela, essa fórmula é semelhante à fórmula, semelhante não, é igual à fórmula do raio de convergência para séries de potência sobre R, tá? O que vai mudar é as coisas que acontecem aqui, tá? E aí, como eu disse, as analogias de definições, que dependem basicamente de limite, elas são as mesmas, só trocando as normas. Só que as coisas começam a ficar um pouco interessantes quando, bem, uma primeira curiosidade, uma coisa que vale sobre QP e que com certeza não vale sobre os reais, é que em QP existem funções que não são constantes e satisfazem a desigualdade de Lipschitz de ordem R maior do que 1. Bem, não é muito difícil da gente pensar que quando... só corrigindo, aqui o lado de cá também é a norma p-ática, tá? Isso aqui foi errinho de digitação, é P aqui também. Bem, a desigualdade de Lipschitz, colocando uma constante aqui, bem, todo número satisfaz a desigualdade de Lipschitz desde que a distância da imagem é menor ou igual a uma constante do módulo da distância de x a y, né? Mas dentro dos reais é bem fácil mostrar que se esse R que eu estou colocando aqui ele for maior do que 1, então essa função tem que ser constante. Eu divido os dois lados por x menos 1, quer dizer, por x menos y, mando o x ir para y, vou ter que a derivada é zero. E, bem, se a derivada é zero, você é constante. E o mais interessante é que em QP isso não é verdade. Em QP existem funções injetivas com derivada identicamente nula. Todos os pontos dessas derivadas são nulas e essas funções são injetivas. Um exemplo de funções com esse tipo de propriedade, que satisfaz aí tanto o primeiro e o segundo item, se eu considero a representação p-ádica de um número z, que é basicamente
tomar esses ANs aqui, variando de 0 até P-1, eu não quis ficar repetindo quase todas as coisas que eu já tinha certeza que vocês já viram em outros seminários ou já conheciam de outros lugares. Bem, essa é a representação de um número p-ádico. Esses ANs aí são números inteiros entre 0 e P-1. E aí, se eu considero as funções p-ádicas que pegam um número com essa representação e leva ele em AN vezes P elevado a 2N, ou aqui era para ser G, né? FG, essa aqui é a F, essa daqui é a minha G. Ou a G, que pega ele com essa representação e leva em AN, P elevado a N fatorial, essas duas funções aqui são funções contínuas, são funções diferenciáveis, aquele limite lá que define a diferenciabilidade existe, a derivada é nula em todos os pontos, não é muito difícil de mostrar quando você olha usando a representação p-ádica, que essas derivadas têm que dar 0. Elas são injetivas, isso eu acho que é mais imediato de observar que a injetividade aqui acontece, e satisfazem as desigualdades de Lipschitz com ordem 2, no caso da F, e apesar de estar F aqui, e com ordem infinita no caso da G. É claro que não dá voo infinito aqui, né? O que quer dizer com ordem infinita é que para qualquer R maior do que 0, eu posso colocar aqui, e existem elementos aqui que satisfazem a desigualdade dessa ordem. Então, isso já é muito diferente, né? A estrutura analítica é bastante diferente. Outra curiosidade é que eu falei de séries de potência, então a gente pode pensar nas clássicas, né? Aquelas que a gente usa para quase tudo, em quase todas as áreas, seja em teoria dos números, seja em análise, qualquer coisa. A exponencial, se a gente define a exponencial como aquela série de potência, ela só tem convergência em um raio muito pequeno, ela só converge para valores de x com norma p-ádica menor do que 1 sobre 1 menos p. Observe que isso aqui está dentro, como p é um primo, então ele é maior ou igual a 2, né? Então isso aqui, na verdade, é negativo. Então isso não só está contido dentro dos inteiros, como é pequeno, né? Dentro dos inteiros p-ádicos. Eu acho interessante que a exponencial, que era inteira, vai para um raio muito pequeno, e o logaritmo, o raio, bem, é menor, de certa forma é menor, porque tirando alguns pontos ele vai, nos reais ele existe todo mundo, né, para reais maiores do que 0, mas em QP eu consigo para valores p-ádicos com norma menor do que 1. Bem, seguindo um pouquinho nessas curiosidades, alguns resultados clássicos do cálculo ultramétrico, alguns deles foram muito importantes. Assim, quando eu comecei a estudar problemas relacionados com problemas analíticos em p-ádicos, muito motivado por coisas que eu já estudava sobre números de Liouville, aquilo que eu já devo ter falado aí um monte de vezes, quase todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso. Vários desses resultados eu não sabia, inclusive, por exemplo, o próprio teorema de Strauss foi muito importante nos resultados que eu e o Bruno obtivemos e nas generalizações. Então, é um resultado, e aí você fala assim, é análise, né? Mas quando você vê as demonstrações, uma coisa muito bonita de estudar os p-ádicos é que, apesar de eu estar falando de resultados analíticos, as demonstrações são teoria dos números, assim, olhar as congruências, são resultados muito de teoria dos números, mas que quando você lê, parece que eu estou falando basicamente de análise, né? Então, eu acho isso muito interessante. E, bem, o teorema de Strauss, ele diz que se eu considero uma série de potências com coeficientes em QP, bem, se os ANs vão a 0 quando o n vai para infinito, então essa função ela converge para todo x p-ádico. Então, olha o tanto que isso aqui é melhor, né? Melhor não, né? Mas é distinto do que acontece dentro dos reais, né? É claro que a condição dos coeficientes de uma série de potência irem a 0 em R é necessária, mas ela não é suficiente para eu ter convergência sequer dentro da bola unitária, né? Então, mesmo olhando para a norma, o ZP é só a bola unitária, ok. Mas mesmo assim, essa condição não é suficiente. Um exemplo claro é quando a n é igual a 1 sobre n, né? Isso
daqui já não vai convergir, por exemplo, em n igual a 1, que está bem ali dentro da norma unitária. Bem, só que o teorema de Strauss ele fala um pouco mais, além de garantir essa convergência, que já dava para garantir com algumas outras coisas que eu comentei, mas ele permite contar os números de zeros de uma série de potências. Ele garante o seguinte, que se n é esse índice, onde o A com índice nzão aqui é o máximo, já que vai a zero, então existe esse máximo aqui, é finito. Então, ele é o máximo dessas normas p-ádicas aqui entre os coeficientes. E se ele, além de ser um índice que atinge esse máximo, ele é o último que atinge, né? Porque, bem, pode ser que vários atinjam o máximo, mas em algum momento tem que ir a zero, então não podem infinitos atingir o máximo. E então, se esse nzão é o índice que atinge e é o último a atingir, então a função p-ádica que eu defino usando essa série de potência, função analítica, inclusive, dentro do ZP, ela tem no máximo n zeros, né? Isso aqui é um resultado muito da análise p-ádica, eu nem conseguiria pensar em algo análogo dentro dos reais, né? Pensando em funções analíticas. E também, graças a ele, eu, juntamente com o Bruno, conseguiu provar uma versão de um resultado já estudado dentro dos reais, de uma forma que, dentro dos reais, também seria impossível aquele resultado ser verdadeiro. Uma coisa aqui, eu já devo ter assistido o documentário do último problema de Fermat umas 20 vezes, mas eu nunca pronuncio corretamente o nome desse, que é o mesmo lá da teoria do Iwasawa, eu vou pronunciar assim, perdoe, provavelmente está incorreto, mas o Iwasawa, ele estudou muito números p-ádicos, muito da teoria de Iwasawa, tem a ver com as representações dentro de QP, as L-funções p-ádicas, as representações de Gauss e coisas assim. Eu também tenho começado a ler um pouco mais nesses últimos tempos, somente no QP. Bem, ele provou que aquele log p-ádico que eu mostrei para vocês lá atrás, que só converge com aquela série de potência dentro da bola dos inteiros p-ádicos com norma menor do que 1, né? Não é nem em todo o ZP, é só no PZP, né? Ele pode ser estendido, existe uma extensão dessa função para todo o CP menos o zero, né? E ainda com essa propriedade de que a função que estende, note que P, você tem aqui, essa condição aqui é necessária na definição lá do log p-ádicco, essa condição aqui de log P de PC igual a zero, que é um pouco diferente se a gente olhar para os reais, mas é uma condição necessária da convergência, e ele consegue mostrar que existe uma única função que estende essa, é extremamente importante lá na teoria de Iwasawa. Ok. E aí chegou no tema principal, né? Fiquei contando muita historinha, até porque eu ando aprendendo que seminários, às vezes, é bom a gente contar umas histórias que a gente traz gente para estudar aquilo. Se você chega e mostra as contas, em geral, as pessoas não querem, não ficam muito interessadas. Então, bem, o problema da interpolação, ele é um problema clássico, tá? Da teoria analítica. Eu coloquei um exemplo aqui, mas eu poderia dar vários outros. Acho que um clássico é a função gama, né? É encontrar uma função que interpola os fatoriais. Então, isso foi provado já pelo Euler. Então, o problema e a função gama, que tem essa propriedade, quando eu consigo interpolar uma função aritmética, né? Uma função que ela é importante para mim, os valores que ela assume dentro do conjunto dos números inteiros ou dentro do conjunto dos números naturais. E aí, quando eu consigo estender ela a uma função contínua, ou até melhor, uma função analítica, às vezes ela me traz informações muito relevantes sobre outros problemas, né? Basicamente isso que a teoria analítica dos números faz. Então, a gama que aparece na equação funcional da zeta e tudo mais é um excelente exemplo da relevância de procurar essas interpolações, né? Só que aqui no caso dos reais. E no caso dos p-ádicos, o problema é o mesmo, tá? No caso dos p-ádicos, eu tenho uma sequência de números inteiros e eu quero saber, começando assim bem básico,
se existe uma função contínua, que é bem, uma função que leva, pode, né? Mas se eu quero aproveitar propriedades analíticas, eu tenho que ter um pouco de estrutura nessa função. E aí o mínimo do mínimo seria a continuidade, né? E a pergunta é a mesma. Só que qual que é a grande diferença, né? Construir funções que interpolam sequências de números inteiros nos reais é relativamente simples do ponto de vista que os reais formam um conjunto discreto da reta. Então, bem, eu tenho um espaço entre um e outro, eu vou fazendo a função colar. Então, aqui é uma função analítica, né? Tem todas as propriedades da gama, mas continuidade existem inúmeras no caso real. Só que no caso dos p-ádicos é um pouco mais complicado, porque como o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros é denso em ZP, quando essa interpolação p-ádica existe, ela é única, né? Porque é difícil dela existir, não é garantida em todos os casos, e quando ela existe é única, porque se eu já definir a função em um conjunto denso, não tem mais como escapar, né? A função está definida em todos os EP, simplesmente pela continuidade que eu estou pedindo. Bem, e aí na direção da interpolação p-ádica, alguns resultados interessantes é que, bem, primeiro, a sequência dos números fatoriais, a gama n, ela não pode ser interpolada por uma função contínua p-ádica, para nenhum p', tá? Isso não é muito difícil de observar se a gente só observar que a valorização p-ádica do fatorial explode, né? Então, bem, o n é denso em ZP, só que aí eu teria um conjunto denso que está convergindo onde dentro desse conjunto denso a função está indo para o zero, porque a valorização p-ádica está indo para o infinito. Então, bem, se eu tenho um conjunto denso indo para o zero, a princípio essa função seria nula. Só que, bem, como é que ela vai ser nula se em cada número natural eu definir ela como fatorial, que pode estar muito próximo do zero, mas não é zero. Então, a continuidade se quebra e não existe. Mas dá para corrigir. É muito importante para a teoria, isso aparece no estudo das L-funções p-ádicas, aparece numa análoga da equação de Riemann, né? A equação funcional da zeta p-ádica, tá? Ela aparece lá novamente, tem várias implicações em problemas sobre primos, problemas associados até aos primos regulares, né, que satisfazem lá o último teorema de Fermat. Então essa função zeta gama p aí, ela aparece em estudos até bem avançados, alguns ainda que eu só leio mais pela curiosidade, não entendo completamente, mas é possível fazer e corrigindo o óbvio, né? Tirando aqui só me perdoe porque aqui não é n, né? É p. O que eu faço é tirar quem tem p na hora de fazer o produto. Então é o fatorial, só precisaria corrigir aqui porque é j o MDC de j e p é igual a 1, eu tiro todos os p's lá de dentro e ela me dá uma função contínua e bem importante para algumas teorias. E além disso, acho que agora já indo um pouco mais na direção do que eu estudei, talvez eu fale algumas coisas aqui que eu já tenha comentado antes. Uma coisa muito interessante é que eu estudei números p-ádicos no mestrado. Quando eu comecei a estudar com o Diego, a gente se debruçou em uma série de problemas propostos pelo Mahler, sempre em coisas envolvendo a transcendência, números de Liouville, coisas assim. E para mim é uma coincidência muito grande que quando eu comecei a estudar, misturar as duas coisas, p-ádicos com teoria analítica, o Mahler apareceu de novo, né? E eu usei muito. O Mahler tem um livro todo sobre análise p-ádica, sobre problemas envolvendo números p-ádicos. E aí uma das coisas que ele provou, então um resultado muito bonito, assim, essa teoria da expansão de Mahler é muito bonita, assim, eu aconselho a quem se interessou pelo tema dar uma lida, tem um livro de cálculo ultramétrico, que é muito bom. Ele mostrou que qualquer função
qualquer função contínua que vai de ZP em QP, agora restringindo um pouquinho para o ZP, existe uma sequência de números p-ádicos, C0, C1, com esses CIs indo a zero, tal que a função pode ser representada dessa forma. O que isso aqui significa? Esse cara aqui é o binomial. Mas, bem, para estender o binomial que a gente já conhece de números inteiros positivos para o que está aparecendo aqui, ele é o polinômio, que é x, x menos 1, x menos 2, até x menos k menos 1, sobre o k fatorial. Então, é um polinômio que, de fato, quando eu colocar aqui n, vai dar o binomial n tomados k a k. Então, é o polinômio binomial. E o Mahler mostrou, aqui eu estou só resumindo a teoria por causa de tempo, mas o que ele mostrou é que esse conjunto de polinômios, esses polinômios que vêm desses binomiais, para todo k, eles formam uma base ortonormal do espaço das funções contínuas. Então, toda função contínua tem essa cara, e qualquer soma desse tipo com o ck indo a zero me dá uma função contínua. Mais do que isso, ele mostrou que é possível recuperar esses coeficientes. Porque, bem, quando eu olho na função analítica, recuperar é relativamente fácil. Eu derivo n vezes, divido por n fatorial, né? Aplico no zero, divido por n fatorial. E aí é um pouco mais fácil. Como aqui é um pouquinho mais elaborada a expansão, ele mostrou que é possível recuperar, é como se fosse uma forma de inversão, né? Para quem estudou um pouquinho lá de forma de Möbius, inversão de Möbius, que é possível recuperar. E ele mesmo caracterizou, né? É quase que um corolário dos resultados dele, quando que uma sequência pode ou não ser p-adicamente interpolável, ou interpolável por uma função contínua de ZP. Então, é conclusão dos trabalhos do Mahler que, se eu pegar uma sequência qualquer dentro do CP, ela é interpolável. Bem, eu coloquei CP aqui, deveria ter colocado CP aqui também, né? Mas, bem, é análogo, tá? E por que o domínio é o ZP? É porque interpolar é levar o N no AN, tá? Então, o domínio pode sim ser só o ZP, não tem necessidade de considerar o maior, mas para ficar mais corretinho aqui seria CP do lado de cá. E aí, bem, se eu pegar qualquer sequência em CP, ela pode ser interpolada por uma função contínua p-ádica, somente se essa sequência aqui vai a zero. E isso foi importante nos nossos resultados. Agora, bem, falei bastante, né, de coisas que não fui eu que fiz, né? Vamos lá, o que me levou a me interessar pelos problemas, e vou terminar falando um pouquinho do que eu obtive juntamente com o Bruno. Tem algumas questões que podem ser levantadas sobre a interpolação p-ádica, são algumas perguntas que vão surgindo. Não uma pergunta que ela me interessa mais, mas existem outras, né? Bem, sequências recorrentes podem ser interpoladas? Por exemplo, né, os números de Fibonacci podem ser interpolados? Não, tá? Não existe para nenhum... Isso foi provado em 2005, se não me engano. Não existe nenhuma função, nenhum primo, nenhum P' e nenhuma função contínua em QP, tal que f de n é o enésimo número de Fibonacci. Porém, usando funções hipergeométricas, aquelas funções hipergeométricas de Gauss, que estende a geométrica, é possível você, em Z5, e esse 5 é muito importante, né? Porque 5 é aquele cara que aparece lá na razão áurea, é o discriminante lá, a raiz do discriminante da sequência. Então, em Z5, é possível eu interpolar a sequência 2 elevado a n vezes o Fn. Então, eu coloco esse 2an multiplicando o Fn, e essa eu consigo interpolar, e a função fica bem clara, é uma função hipergeométrica, não é só um resultado de existência, dá para expressar quem que é a função. E, na verdade, ele deixa a construção bem análoga para qualquer sequência recorrente de ordem 2. Para sequências de recorrentes de ordem 2, vai ter lá o valor que faz esse papel do 5, né, que é o primo especial para Fibonacci,
eu tenho esse elemento para qualquer sequência corrente de ordem 2, é só tirar lá do discriminante da sequência, e aí é possível fazer uma construção e expressar uma função hipergeométrica que interpola, também multiplicada por um primo lá para compensar. Tá? Outra coisa, né, indo um pouquinho mais para questões analíticas, bem, funções aritméticas como a phi de n, pi de n, né, que é de extrema importância, ou outras, né, o número de divisores, soma dos divisores e coisas desse tipo, podem ser periodicamente interpolados. Por que é interessante interpolar? Né? É interessante porque aí agora eu tenho uma função que é contínua e eu posso fazer abordagens analíticas, né? Então, do mesmo jeito que isso que é feito na teoria analítica dos números, eu posso tentar fazer o análogo dentro do QP. Bem, seguindo na mesma linha, uma pergunta agora já mais direcionada para as coisas para as dúvidas que eu tinha, mais específicas. Por exemplo, se eu tenho um subconjunto denso e enumerável do QP, bem, ele é enumerável, então eu posso fazer essa numeração, né? O casamento, um número inteiro positivo com um elemento desse conjunto. Ele pode ser interpolado por alguma enumeração adequada? O que eu quero dizer com isso? Né? Eu sei que esse conjunto é denso e eu sei que ele é enumerável. Então, será que eu consigo escolher uma enumeração adequada de tal forma que a função é interpolar, a sequência fica interpolável agora? Bem, e uma outra pergunta, e aí bem mais na direção de coisas que eu falei antes, não vou entrar muito nos detalhes aqui. A minha motivação inicial de estudar essas coisas foi estudando números de Liouville peádico. Eu queria saber se o análogo do problema de Mahler existia aqui dentro de ZP. Né? Então, dentro de ZP existem os Liouville peádicos, a definição é diferente dos reais, mas existe um conjunto análogo, tem propriedades semelhantes, é transcendente, é não enumerável, é G delta dense, várias daquelas outras propriedades. Vocês devem estar cansados de ouvir falar sobre os Liouville. E, bem, e aí o meu começo a estudar problemas aqui foi tentar resolver a pergunta do Mahler aqui, né? Eu não conseguia resolver nos reais, tentei trazer para cá para resolver, e não, essa eu ainda não resolvi, mas eu consegui avançar em algumas coisas juntamente com o Bruno, e aí eu vou falar um pouquinho do que a gente conseguiu, tá? Bem, em relação a esse último problema, uma analogia que já vem dos trabalhos do Diego com o Gugu é tentar levar o problema do Liouville para o conjunto de aproximantes. Os Liouville reais são bem aproximados por racionais. Eu levo o problema para quê? E aí a gente teve resultados, a Elaine também teve resultados nessa direção, eu, juntamente com o Diego, tivemos resultados, de tentar uma função que leva racional em racional, e o denominador da imagem é de ordem polinomial na pré-imagem. Isso, se possível, resolveria o problema de Mahler. Aqui tem uma analogia. Os Liouville peádicos são bem aproximados por números inteiros positivos, uma vez que os inteiros positivos são densos dentro de ZP, então faz sentido a convergência, é assim que eles são definidos. E aí, a analogia que vem dos trabalhos de Diego com o Gugu seria construir uma função que leva inteiros positivos e inteiros positivos e que a imagem fosse polinomial. É claro que um polinômio faz isso, né? Um polinômio, coeficientes inteiros, coeficiente líder positivo, para lá em cima começar a dar salvadores positivos, ele faz isso pelo menos no limite, né? Tem só um conjunto finito de inteiros que ele não faria. Então, bem, eu tentei trabalhar com isso. E aí, agora já estou quase no finalzinho do meu tempo, no último seminário, eu conseguia muito menos do que isso. Né? No último seminário, eu falei assim, olha, se for um O pequeno, só aqueles que o N sobre N vão a zero, eu conseguia mostrar que essa função, que não existia função com essas propriedades. E aí eu falei assim, olha, mas no caso, o resultado meu com o Diego era com o D igual a 1, né? Era a ordem grande de N. E eu acreditava que era verdade, que também não conseguia fazer. E aí, trabalhando nisso, e aí,
nesses últimos meses a gente conseguiu provar, e aqui usou fortemente aquele teorema de Strauss, tá? Foi conhecer um pouquinho da teoria analítica foi essencial aqui. Além disso, se o D, e aí, para o caso D maior do que 1, o análogo lá dos reais, né, dos complexos, a gente ainda não tem nada, nem ideia, pelo menos eu, não tenho nem ideia de como tentar tratar, se eu colocar 1 mais 1 epsilon lá, tudo que a gente fez na minha tese não funciona. Mas aqui, com uma hipótese a mais, de que aquela expansão de malha ainda converge em QP, o que faz um certo sentido, é uma condição que está aqui, porque senão as contas não andam, mas não é uma condição muito forte, porque, em geral, essas expansões se estendem. Eu consigo garantir que é um polinômio aí de grau no máximo aqui o piso de D, porque eu estou colocando D real, tá? Então, isso foi um avanço muito, muito importante, assim, eu fiquei muito feliz quando isso veio. Como eu disse, né, é bom falar da mesma coisa só quando a gente consegue avançar em coisa que a gente não sabia se era verdade anteriormente. E aí uma coisa que na época nem me passava pela cabeça trabalhar sobre isso, eu ainda estava muito preocupado com aquele problema, mas trabalhando com o Bruno veio as ideias de fazer perguntas. Bem, aqui eu vou gastar 2 minutinhos, eu acho que já estou quase no final do meu tempo, mas para quem já viu um pouco dos resultados recentes que o Diego obteve junto com o Gugu, e que ele vem trabalhando com isso já há algum tempo, vai lembrar que existiam aqueles 3 problemas do livro do Mahler, né? O problema A, B e C. O A é um problema que a gente acha que é muito difícil, que é funções que levam algébricos em algébricos, com coeficientes inteiros limitados. O Gugu já disse que deve ser muito difícil, o Diego já disse que é muito difícil. Eu só penso neles em momentos de devaneio mesmo, mas eu nunca consigo sair da primeira linha. E aí os problemas B e C o Diego resolveu, né? E o problema B do Mahler, ele era... Bem, o Strauss-Kahn tinha provado que se eu desse 2 subconjuntos densos e enumeráveis de C, eu conseguia uma função que levava o X dentro do Y, né? E aí, bem, o Mahler perguntou se existiam funções que levavam, funções transcendentes, inteiras, que levavam os algébricos dentro dos algébricos, e a pré-imagem era algébrica, porque lá só fazia sentido perguntar a pré-imagem, até porque as funções complexas, eu não vou ter essa injetividade que eu consegui provar aqui, né? Ela pode usar a teorema de Picard, tem uma série de resultados que, não, vai existir um monte de gente que volta no mesmo cara. E aí tinha esse problema, né? Se eu conseguia levar um dentro dele. E aí o Diego provou, resolveu o problema B do Mahler, juntamente com o Gugu, um artigo muito, muito bonito, assim, um artigo que eu li bastante, inclusive, quando eu estava trabalhando aqui. E lá ele tinha teorema de Rocher, aqui não existia teorema de Rocher, e por aí vai. Uma série de resultados, e aí, por exemplo, aqui dentro de QP não vale nem o teorema do valor médio. O teorema do valor médio não vale. Isso fica bem óbvio quando eu disse que existem funções com a derivada identicamente nula e que são injetivas. Então, nem o teorema do valor médio vale aqui, não existe um teorema de Rocher e coisas assim. Mas aí eu perguntei, olha, será que... E eu comecei muito, muito elementar, assim. Será que se eu der uma sequência, ela não é interpolável, mas será que eu consigo renumerar ela e agora ela ser interpolável? E estudando isso, lendo algumas coisas, discutindo com o Bruno, a gente foi conseguindo avançar. E o que a gente realmente conseguiu provar, que eu fiquei muito feliz com o resultado, foi que se você tem 2 subconjuntos densos de Z e enumeráveis, subconjuntos densos de Z, perdão de novo, é o negócio de você escrever subconjuntos... tá, não precisa desculpar não, porque se é subconjunto de Z é enumerável, né? Eu já ia falar assim, faltou enumerável, mas aqui não precisa, está dentro de Z, então tem que ser enumerável. Bem, se eu pego 2 subconjuntos enumeráveis do Z, então a gente conseguiu mostrar que existe uma função, existem infinitas funções que são analíticas em ZP e que são injetivas, e que leva cada elemento do Z no elemento de Y, e todo elemento de Y tem alguém aqui.
E isso que eu falei, que a gente conseguiu provar uma versão do teorema que nem é imaginável, não pode nem ser pensada dentro dos complexos, porque não faria sentido essa injetividade para uma função analítica. E por que isso aqui é verdade, né? E aqui a gente usou lema de Hens em alguns momentos, a gente usou o teorema de Strassmann, que foi extremamente importante, principalmente para garantir essa injetividade. E essa injetividade vem exatamente do fato de que existe esse teorema nos p-ádicos, que é o teorema de Strassmann, que permite contar os zeros. O análogo que foi usado nos trabalhos lá do Diego e com o Gugu era o teorema de Rocher. Mas o teorema de Rocher é uma coisa de vizinhança, né? Ele conta zeros e polos numa vizinhança. E aqui não, né? Aqui o teorema de Strassmann, ele diz que é dentro do ZP todo, e aí por isso que a gente conseguiu garantir esse resultado. Então, na prática é o seguinte, né? Os números de Fibonacci, eles podem ser interpolados, já respondi isso anteriormente, não no sentido de Fn ser a imagem do N, mas como o Fn é denso em ZP, isso não é muito difícil de mostrar, porque para ser denso em ZP, basta que você tenha todos os restos possíveis módulo as potências de P, né? E isso vem das valorizações p-ádicas da sequência de Fibonacci. Então, ela não pode, para que ela seja possível, tem que colocar aquele 2AN do resultado anterior, mas se eu fizer uma renumeração, existem infinitas funções analíticas, mais do que contínuas, analíticas em ZP, tal que a imagem de todo número inteiro positivo é um número de Fibonacci. Então, eu fiquei bem contente, agradeço ao Bruno, agradeço a oportunidade de falar desse resultado. E, bem, é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, Jean. Antes de mais nada, deixa eu te perguntar o seguinte. Uma coisa geral para alunos que estiverem interessados no tema, que você apresentou vários slides. Você tem um livro que você recomenda para estudar essa parte analítica de p-ádicos? Eu só me dei conta que eu não tinha colocado a referência bibliográfica a hora que eu estava passando. Tem uma hora que eu falei assim, tem um livro muito bom, e o Jean, você não colocou as referências bibliográficas. Tem sim. Na verdade, tem alguns. Bem, tem um livro Ultrametric Calculus do Kirchhoff. Eu sou meio ruim com pronúncia de nome, ainda mais quando é russo. Kirchhoff é Ultrametric Calculus, An Introduction to P-adic Analysis. Tem o livro... Eu posso enviar alguns outros. Tem um livro do Robert, que é a Introdução à Análise P-ádica. Tem um livro mais recente do Murphy, que também é sobre uma introdução à análise P-ádica, onde... E esse livro do Murphy, eu posso mandar, se alguém tiver interesse, manda um e-mail, mando esses livros. Eu mando esses livros que aparecendo, não, mando o nome dos livros. Mas sim, eu tenho alguns deles, eu tenho. E aí, que ele discute muito sobre essa importância da interpolação p-ádica para estudar problemas sobre as funções zetas p-ádicas, as L-séries p-ádicas. Então, tem pelo menos uns 4, 5 livros que eu mais o Bruno vira e mexe, tá dando uma lida, tá dando uma discutida. Esse próprio do Teorema de Strassmann, ele tem no livro do Gouveia, o livro do Gouveia traz a demonstração do Teorema de Strassmann, aquele em inglês, o em português eu acho que não, mas o em inglês está um pouquinho mais completo, ele traz a demonstração do Teorema de Strassmann. Inclusive, bem, está submetido, né? Não dá para dizer ainda, mas se der certo, eu mais o Bruno, a gente vai apresentar um mini curso sobre números p-ádicos, falar um pouquinho da parte algébrica, falar um pouquinho da parte analítica. Então, sim, tem esses livros. Muito bom, muito bom. Deixa eu abrir para perguntas e comentários. Dá um tempinho para as pessoas se... Eu particularmente gostei muito. Obrigado, professor. Meus seminários estão melhorando, né? Porque fala a verdade, eu já fui ruizinho. Não vou negar. E sua letra melhorou muito. Tá, porque agora eu não escrevo, né?
aprendi isso. A experiência ensina. O Matheus está te cumprimentando aqui, que o seminário foi muito bacana. E você sabe que vocês conseguindo resultados p-ádicos e já tem os resultados clássicos da análise, devia ter um princípio local global para juntar isso e dar uma ideia, alguma informação dos racionais, né? Sim. Não sei nem que pergunta fazer, né? Mas... Sim. Não, mas são coisas nesse sentido, assim, eu acho isso interessante. Aí eu acho que é uma possibilidade mesmo. E sim, na verdade existem alguns resultados, por exemplo, eu falei lá dos primos regulares, existe uma série de resultados provados nesse sentido que vem da análise p-ádica, assim. Tem um resultado que é muito conhecido quem trabalha com sequências recorrentes, que é o teorema do Mahler, do Lett, tem mais um, são 3 autores, que diz que você tem uma sequência recorrente, então os zeros dessa sequência recorrente, você pega uma sequência recorrente de ordem qualquer e olha quando que ela dá zeros. E aí tem um resultado deles que diz que esses zeros aparecem em uma parte finita e os outros estão em progressões aritméticas, uma quantidade finita de progressões aritméticas. E aí é um resultado que é muito usado. A Ana Paula uma vez me disse que já viu esse resultado, já viu problemas de sequências recorrentes usando esse resultado. E quando você começa a estudar um pouquinho de análise p-ádica, você descobre que eles provam isso usando uma função analítica p-ádica que interpola essa sequência recorrente, tá? Então tem muitos resultados assim de trazer coisas para os inteiros, tirando resultados analíticos p-ádicos. Muito legal, né? Muito bacana. Sim. Então, vamos agradecer ao Jean mais uma vez. Muito bom, Jean. Muito bom vê-lo. E eu estou imaginando que agora a Covid iniciou uma nova era de que mesmo os seminários podem ser mistos, né? Podemos ter um grupo... eu gostaria disso, eu gostaria. Né? Pode ter um grupo daqui assistindo em Belém ali. Né? Porque daqui em Brasília são 2.000 km, então eu gostaria bastante. Ficaria muito feliz. Pois é. Então vamos ver se é possível, se temos equipamento para tudo isso. Jean, muito obrigado. Realmente é um prazer vê-lo, ver você estudando bastante matemática. Parabéns. Vou dar ao Bruno também parabéns. Vocês estarem estudando juntos. Né? Agradeço a sua participação. E eu gostaria de fazer um anúncio que é o seguinte. Essa parte que o Jean falou, coincidentemente, sobre números p-ádicos, mas a parte analítica, abre uma sequência enorme agora de seminários totalmente voltados à parte p-ádica, como resolver essas questões relacionadas à conjectura de Artin, coisa assim. Então, nós vamos ter uma sequência de 3 seminários, 3 semanas, com Paulo Henrique sobre a parte p-ádica, vai falar toda essa fundamentação e resultados, e os últimos 2 seminários, né, completando esse ciclo de 5 seminários, vai ser com o Bruno, falando agora não da parte de p-ádica, mas de extensões de QP. Então, como aplicar esses resultados em extensões de QP. Então, nós vamos aprender bastante sobre isso. Mas tem um paga-vale. Não, pode terminar, professor. Mas tem só uma coisa que é o seguinte. Os próximos 3 seminários do Paulo Henrique só podem acontecer nas quintas-feiras, às 14 horas. Ele tem aula na quarta-feira. Então, os alunos estão todos convidados, mas com essa ressalva de que os seminários são às quintas-feiras, às 14 horas, os próximos 3. Aí, com o Bruno, retornamos aos 2 seminários finais, nas quartas-feiras, às 14 horas, tá bom? Vale a pena esse movimento. Na verdade, eu só queria fazer um convite, era para eu ter feito lá nos agradecimentos, é só um convite. Bem, esse ano vai acontecer, eu falei que, se dando certo, eu mais o Bruno vamos dar um mini curso sobre p-ádicos aqui. Esse ano vai acontecer a Bienal, a 10ª Bienal, e vai ser aqui na UFPA, onde eu sou professor. Então, eu queria só estender o convite, bem, um convite não meu, mas da SBM como um todo, né? A SBM já convidou todo mundo, eu estou só reforçando o convite.
Bem, quem quiser conhecer um pouquinho de Belém, vir aqui passar um calorzinho, está convidado. E aí vai acontecer de 20 a 24 de junho, as inscrições estão abertas. E assim, e uma coisa, além do evento da Bienal, nos 3 dias antes da Bienal, vai ter um segundo encontro brasileiro de mulheres na matemática. Então, aquele que aconteceu no IMPA, acho que há 4 anos atrás, ele vai acontecer agora aqui, como evento anterior à Bienal. Então, bem, é o Encontro Brasileiro de Mulheres na Matemática, mas todas as meninas já disseram que os homens também estão convidados. Vamos discutir pautas, todo mundo está convidado. As discussões vão ser muito voltadas para as questões que as mulheres passam dentro da universidade, fora as questões de pesquisa, mas também questões que têm sido discutidas, né, bastante. Então, vai acontecer isso. A Juliana pediu para eu trazer o convite, ela está na organização. Então, aí é dia 18 e 19, não, 17, 18 e 19, aí tem um domingo, né, e aí começa a Bienal. Então, todos que quiserem vir estão convidados. Tá ótimo, tá bom. Então, agradeço você novamente, Jean. Um abraço a todos, pessoal. Então, nos vemos quinta-feira que vem, às 14 horas, tá bom? Para o nosso primeiro seminário de formas aditivas com Paulo Henrique. Um abraço, pessoal.